Agora a parte 2 da nossa aula de transfusão, sangue, hemoderivado, ciclo do sangue. Vamos continuar aqui falando sobre a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Então, todo doador, ele vai assinar um termo dizendo que ele consente que seja feita aquela coleta e a doação do seu sangue. Lá nesse termo vai estar falando sobre que o sangue dele pode ser utilizado em qualquer pessoa. Então, ele não pode dizer assim, eu não quero que meu sangue seja doado para N tipo de pessoa. Não tem essa. Tá? Outra questão importante é que o nome dele seja incorporado no arquivo de doadores, ele tem que autorizar. Outra coisa importante é que, se por um acaso o sangue não for usado para transfusão, ele pode ser derivado em reagentes, em hemoderivados. Ele tem que autorizar também, por meio desse consentimento, a realização de testes. E, se por um acaso esses testes resultarem em alterações ou em conclusões, ou situações de retrovigilância, ou seja, de análise da própria vigilância de sangue hemoderivados, que seja permitido que ele seja contatado por busca ativa para repetir o teste ou seguir aí um acompanhamento, tá? Então, por exemplo, testou aí que você tem hepatite C, então você vai ser avisado e vai seguir por acompanhamento, vai ser encaminhado para acompanhamento. Isso eu acho bem legal também. E aí chegou então o momento da coleta, coloquei aqui algumas bolsas de sangue lindas, maravilhosas, para vocês poderem ver. E aqui o negócio é bem interessante. Então, a gente precisa identificar corretamente a bolsa. Não vai o nome do doador, mas vai um código de barra. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa é uma etiqueta linda, maravilhosa de uma bolsa de sangue com um belíssimo código de barra para não identificar o doador, tá? A coleta é feita com muito, muito, muito critério, tá? Então, condição asséptica, sempre tem médico e enfermeiro junto. A punção venosa, a gente tem que ser única, não pode fazer um monte de punção venosa, tá? É um momento de doação, em todos os sentidos, né? Então, é um momento quase que sagrado, né? E aí tem as bolsas, né? Que são bolsas estéreis e todo o cuidado aí da doação. O sanguinho vai aqui com destaque para o tipo de sangue. Aqui eu coloquei para vocês uma sala de coletas, mas não dá para ver muito bem a sala de coleta, mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, mais uma vez, que o Hemocentro, ele não fica só na casinha dele lá, fazendo coletinha, ele faz coleta externa. Então, as empresas, as universidades, as escolas podem agendar momentos de coleta de sangue. Nós estamos com os índices de bolsa de sangue, né, nos hemocentros muito baixo, pessoal precisa doar sangue, vão doar o sangue de vocês. O pessoal, por conta do Covid, não está doando, isso daí é muito complicado, precisa doar. Tô repetindo de novo, tô falando de novo isso, porque é para doar mesmo. Então, aqui, gente, ó, coloquei a salinha, então tem que ter as cadeiras que permitam fazer o trem de Lemburg, um espaço aqui para colocar a caixinha do descartável, uma mesinha, né, um espaço para poder ficar o profissional que vai fazer a coleta, mas alocar homogeneizador, que é esse aqui, tá? Homogeneizador, ele precisa de uma tomada, a coleta é feita com gel com calibre 16, 16. Tem que ser uma veia muito boa e tem que tomar cuidado para não fazer lesão de nervo, hein? Tá bom? Tem que tomar bastante cuidado, às vezes faz lesão de nervos, porque os pacientes, eles têm, por mais que a gente estude anatomia, né, a gente saiba quais são os vasos sanguíneos eletivos para a coleta, às vezes, e por conta, né, desse mandril ser grande, calibroso, pode haver, então, uma lesão. Então, tem que ficar bastante atento com isso. Aqui tá a bolsinha, ó, a microbolsinha, a bolsa de sangue, a bolsa pequenininha aqui para os testes sorológicos, ó, que é a coleta, né, direitinho, colhe aqui para o teste sorológico e aqui é a bolsa que vai ficar para o paciente. A hora que a gente funciona, conecta ao equipo, a equipe tem os filtros, né? E aí você fecha, né, no primeiro momento, a ida do sangue para a bolsa para que você preencha toda a bolsinha para os testes sorológicos, tá? E aqui o homogeneizador. Lembrando que tem que ficar entre 20 e 20 graus Celsius nesse momento da coleta, depois ele tem que ficar de 2 a 4, mas vai depender do derivado, tá bom? Então, dependendo se for plaqueta, se for crio, tem, eu já vou falar para vocês disso daí. Quero que vocês saibam bem disso daí. Bom, chegou o momento da coleta, acolha o receptor, ele tem, às vezes tem medo, a ansiedade pode ajudar a deflagrar, né, uma estimulação vasovagal, então é bem importante que a gente
Fique atento a isso tudo. Seleciona uma veia calibrosa, faz uma antisepsia rigorosa, não é qualquer coisinha não. Uma antisepsia, cada lugar tem seu protocolo, mas uma antisepsia rigorosa, homogeniza, deixa o homogenizador ligado, que é aquele equipamento que faz o movimento da bolsa para não parar, né? Ficar o tempo todo misturando, né, os alimentos sanguíneos, dá atenção para o doador, fique observando, porque ele pode ter uma reação, então você fica atento lá para verificar se ele está tendo alguma reação. Bem, seguindo adiante, coloquei aqui um caso clínico de duas pacientes, dois casos clínicos. A primeira, vamos ler. No setor reservado para o lanche e hidratação pós-doação, a doadora Ana está pálida, pele fria ao toque, pulso radial filiforme e antes que você realizasse o primeiro atendimento, Ana desmaia. Após alguns segundos seguidos do seu primeiro atendimento, Ana, após ser chamada pelo nome tocando no ombro, abre os olhos e contactou com você. Você encaminha para a sala de assistência de enfermagem, verifica a pressão arterial, está 90 por 60 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca 60 batimentos por minuto, frequência respiratória 18 incursões por minuto, pulso radial está fino, a doadora relata que teve tontura quando caminhou para a sala de lanche e depois só lembra que apagou. A doadora se queixa também de cefaleia. Na triagem clínica, a doadora é hipertensa e faz uso apenas de anlodipino diariamente. Caso 2. Enquanto você prestava o primeiro atendimento à Ana, Marta, outra doadora que também estava no setor de alimentação, já terminando de se alimentar, de se hidratar, refere náusea e também apresenta-se pálida. Diz que assim que sentou para se alimentar, sentiu uma leve tontura, mas achou que ia passar. Você e João, técnico de enfermagem, oferece atendimento inicial e observa que ela também está com extremidade fria, pulso fino, está pálida. Vocês oferecem atendimento inicial e após acomodar a doadora em sala de assistência de enfermagem, verifica sinais vitais como tensão dos seguintes valores: 90 por 70 milímetros de mercúrio, frequência por 70, cardíaca 70 e respiratória 20. Então, são dois casos aqui de reação adversa à doação. Tá? E esses dois casos, eles estão relacionados ao que a gente chama de síndrome vasovagal ou reação vasovagal. E aí, geralmente, o paciente tem esse quadro clínico que foi relatado anteriormente, né? Tontura, sudorese, palidez, ansiedade, e isso tudo está relacionado à diminuição do retorno venoso. Já vou explicar para vocês, isso é interessante, mas o importante é que vocês entendam o seguinte: que quando a gente vai fazer uma coleta externa, tem que ter uma área para atender o paciente que sofre uma reação adversa, né? Então, é justamente porque ela acontece com até uma certa frequência. Tá? E ele pode, desde ter uma síncope, que é um desmaio por conta dessa diminuição de retorno venoso, até ter convulsão. Tá? Então, uma das reações vasovagais é a própria convulsão. Ele convulsiona, tem liberação de esfíncteres e você tem que estar preparado para isso. Bom, por que acontece esse tipo de coisa? E aí eu vou explicar para vocês. Primeiramente, o que a gente tem? Aqueles 450 ml de sangue doado vai fazer com que haja redução do retorno venoso. E isso ativa o tônus simpático do paciente, que vai fazer com que aumente a contração, né, do coração. O coração vai começar a contrair com mais força e vai diminuir também o retorno venoso periférico, né, a resistência vascular periférica. Todas essas ações que estão acontecendo são ações que estão relacionadas ao tônus simpático, ok? Bem, só que o coração ele está batendo com um volume menor de sangue. A gente fala que ele está batendo vazio, não é vazio, mas ele está batendo com volume melhor. E esse coração ele tem detectores, né, de mecanocepção de volume sanguíneo. Ele percebe que o volume sanguíneo está reduzido. O que ele faz? Ele manda uma estimulação para o sistema nervoso que responde com um reflexo autonômico paradoxal. E por conta disso, o indivíduo faz bradicardia, faz hipotensão e tem uma síncope quando ele não tem uma situação mais grave, que é uma convulsão mesmo. E aí a gente atende conforme for o caso, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês. Com relação ao processo de enfermagem, levando em consideração o CIP ou CIPESC, nós vamos encontrar como diagnóstico débito cardíaco prejudicado e risco para queda, por conta dessa síncope vasovagal.
Com relação ao NOC, débito cardíaco prejudicado, a gente quer débito cardíaco eficaz com relação à queda que não caia, então integridade física mantida. Com relação à NIC, que são então as implementações, né, tudo que a gente vai fazer para atender o paciente, já mais ou menos, não é prescrição, mas está mais ou menos aqui, que é supervisionar repouso em decúbito dorsal, isso se não for, né, um pós-comicial, que aí no caso é decúbito lateral. Ele vai manter membros inferiores a 45 graus, então a gente põe em Trendelenburg, com a perninha para cima, para aumentar o retorno venoso para o coração e resolver essa questão, né? Outra coisa importante é monitorar, né? Então avaliar, analisar e monitorar esses sinais vitais e solicitar que a pessoa se alimente, se hidrate. Se por um acaso os sinais persistirem, por isso que tem que ter uma zona de atendimento ao paciente que tem reação adversa, é para pegar então o acesso vascular periférico calibroso e hidratar o paciente. Lembrando de manter grade elevada, porque ele pode convulsionar de novo e cair e sofrer uma queda. Tá claro que se ele sofreu queda, se machucou, tem outras condutas aí que vão entrar nesse rol de coisas. Pós-doação, o que, que acontece? Bom, nós temos que orientar as pessoas para que elas evitem esforços, mantenham o curativo por um tempo, 6 horas, não bebam bebidas alcoólicas, para beber muito mesmo, tem que ingerir bastante líquido, mas alcoólica não. Não dirigir veículo grande, operar máquinas que ofereçam risco à vida da pessoa e não fumar, isso é importante, tem que ter essa orientação. Se fizer hematoma, alguma coisa do tipo, também a gente tem que ter uma conduta aí de orientar para o paciente. Vamos então à questão do receptor. Receptor também assina termo de consentimento informado, com todas as orientações. O acesso que a gente vai pegar é um acesso calibroso também, muito bem escolhido, seguindo que nem a gente fez com o doador, faz com o receptor, só que esse acesso é exclusivo para a recepção do sangue, não pode misturar com qualquer outra coisa. Tá? E aí você vai fazer toda a dupla checagem de tudo. Primeiro, vai checar primeiro se aquele paciente é aquele paciente mesmo. Você não checa sozinho, você faz dupla checagem em voz alta com outro profissional, ok? Isso é importante. Faça a dupla checagem da bolsa, então do rótulo, do tipo de sangue, sistema RH, todos os dados com a prescrição de enfermagem em voz alta com alguém do seu lado. Isso aqui é uma coisa muito séria. Inspecione a bolsa com relação à condição de integridade daquele sangue, verifique a temperatura, o tempo que ele está esperando, tá? Porque ele tem que entrar no paciente em 30 minutos, tá? Não pode demorar muito. E verifique aí o equipo que você está usando, que tem que ser um equipo retentor de coágulo, não pode mandar coágulo para dentro do paciente, tá? Durante a transfusão, a gente faz checagens de novo, tá? Identifica a pulseira do paciente, por isso que eu coloquei a fotinho, junto aí com a bolsa do sangue, né? Então, o rótulo do insumo que vai ser infundido no paciente, verifica tipo sanguíneo, RH de novo. Você já verificou? Eu verifiquei, mas vai verificar de novo, tá? Confirme tudo em voz alta, questão, todas as confirmações, né? Vai ver o conteúdo da bolsa, se não mudou, se não está diferente. E lembre-se que você tem 30 minutos para começar a transfusão, a hora que tira da geladeira. Tá? Passou disso daí, não pode infundir. Que eu coloquei essa figurinha mais para vocês lembrarem que tem sistema BORH e que por isso tem sistemas de compatibilidade que a gente não pode esquecer. Tá? Durante a transfusão, o elemento sanguíneo tem que entrar no paciente em 4 horas. Depois disso, não presta mais. Não pode ficar 12 horas correndo. O acesso é ruim, então, porque você pegou uma veia que não era calibrosa. Então, por isso, escolha muito bem o acesso venoso. Ok? Vai lá com o seu técnico de enfermagem, eu faço você a punção. Tá? Essa transfusão, ela precisa ser acompanhada pelo profissional durante os 10 primeiros minutos e monitorada durante todo o tempo. Tá? Nos primeiros 15 minutos tem que infundir lentamente, só depois, se der, se tiver condição, você aumenta um pouquinho. Vai trabalhar aí com 5 ml por minuto e vai ficar observando se o paciente tem algum efeito adverso. Monitore os sinais vitais do paciente. Se por um acaso ele tiver alguma reação, ficou inquieto, está corticário, está nauseado, começou a vomitar, dói as costas, dói o tronco, está com falta de ar, hematúria, febre, calafrio, hipotensão, fecha, desconecta, liga um soro e manda tudo isso daí para o centro de avaliação de elementos sanguíneos para verificar o que houve. Certo? Bem, agora na próxima parte da aula, essa aula é grande, gente, vai ter que ter um pouquinho de paciência, a gente vai continuar
a falar sobre isso. Então, a gente vai para a terceira parte aqui da nossa aula, tá bom? Espero aqui vocês. Vamos lá? Até já!